Gabigol, a gente mostrou ontem aqui, tem uma relação muito próxima, né? Com a garotada, com a jovem geração de torcedores do Flamengo. E hoje ele já falou no CT Ninho do Urubu. Pois é, nessa coletiva ele falou da boa fase dele, falou da boa fase do Flamengo e já começou respondendo se os números acabam o deixando pressionado. Será? Fala, Gabigol. Não tenho essa responsabilidade, não. Obviamente que é uma brincadeira aí e acho que muito saudável. Uma pena que eu não possa mais levantar a plaquinha, porque eu acho que é algo que diferente, algo que seria bem bacana se deixassem fazer, porque eu acho que é uma conexão minha com a torcida, né? De algum jeito a gente se comunica quando pega aquela plaquinha ali e eu acabo entrando na brincadeira deles e isso se torna bem legal. Não tem pressão alguma, não jogo só para fazer gol. Obviamente que quando saem os gols eu fico muito feliz, como vem saindo, mas o meu pensamento dentro do jogo é muito além de só fazer o gol. Tem outras coisas em campo que eu me preocupo e que o Mister pede e que eu procuro fazer. Gabigol, bom dia. Bom dia. O Flamengo já teve elencos com jogadores muito importantes ao longo da história, mas parece que esse time é o que mais encaixou nos últimos tempos, deu liga, como a gente fala. Por que você acha que esse Flamengo está tão bem encaixado, tão forte, conseguiu reunir os talentos num coletivo tão forte? Eu acho que a diretoria fez um grande trabalho, né? Obviamente, em conseguir unir jogadores desse nível. Acho também que os jogadores se encaixaram, né? Até porque somos todos amigos, um confia muito no outro, todo mundo se escuta, todo mundo fala, todo mundo quer aprender independente da idade. E também acho que o trabalho do Mister vem fazendo um pouco da diferença. Ele vem encaixando as peças certas, a gente vem se entendendo e cada dia mais melhorando. A gente tem um nível muito alto, na minha opinião, mas creio eu que com o passar do tempo isso vai aumentar mais ainda, para quem sabe a gente possa chegar num nível mais alto e conquistar coisas. Gabi, bom dia. Bom dia. O Flamengo faz muitos gols porque você faz muitos gols ou você faz muitos gols porque o time faz muitos gols? Eu acho que é uma coisa liga a outra, né? Eu acho que o nosso time joga muito para frente, obviamente pensando na marcação também, até porque a gente vem em uma sequência sem tomar gols e creio eu que, para mim, que lá da frente passa uma confiança maior. A marcação começa lá na frente com a gente e depois chega nos zagueiros, eles praticamente têm a bola já quebrada e eu acho que isso interfere bastante. Eu acho que o Flamengo vai fazendo bastante gol sim, mas eu acho que o que se resume isso, acho que é o jogo coletivo, né? Não é só porque eu faço os gols, o Bruno dá o passe, ou o Arrascaeta faz uma jogada diferente, ou o Everton. Eu acho que todos do time ali têm participação nos gols que saem na frente. Bom dia, Gabriel. Bom dia. A gente está na semana aí pré-primeira rodada do segundo turno, né? Então, natural a gente falar do fim do primeiro, do começo do segundo. 74% de aproveitamento, líder isolado. O pessoal já começa a pensar nas outras vezes em que o líder foi campeão, o líder no primeiro turno foi campeão de tudo. Em 16 anos, 12, isso aconteceu. Até que ponto isso empolga o time, até que ponto isso é uma precaução, tem que ter alguma precaução para não se empolgar? Como vocês viram um bom momento e da possibilidade de ser campeão? Aqui dentro do clube não tem empolgação alguma, a gente sabe que a gente não ganhou nada, a gente vem fazendo assim bons jogos, mas acho que essa coisa de campeão do primeiro turno não existe muito. Obviamente que é muito bom estar em primeiro, mas independente do turno, se for na primeira rodada, na terceira ou no final do turno, é muito bom estar em primeiro, é o que a gente quer. Mas eu acho que isso não define muita coisa não, tem mais muitos jogos complicados, fora de casa e em casa. Então eu acho que isso de primeiro turno, e eu acho que a gente não pensa nisso e não tem empolgação alguma, como o Mi sempre fala. O importante é chegar no final do campeonato e levantar a taça. Se isso não acontecer, todo esse futebol bonito, todas essas coisas não vai adiantar muita coisa. Mas creio que a gente vem fazendo um grande trabalho e espero que continue assim. Gabigol, bom dia. Bom dia. Mais uma convocação se aproxima agora, né? Sexta-feira.
Eu queria saber de você se o Tite, depois do jogo, teve alguma conversa com você, como está sua cabeça, ansiedade, se está esperando uma convocação, se teve alguma conversa já sobre uma possível convocação agora. Como é que está essa tua cabeça, ansiedade? Não, a gente não conversou, não. Tô bem tranquilo. O que eu tenho que fazer é jogar no Flamengo. Tô muito feliz aqui. E a minha ansiedade é só para chegar no Maracanã de novo, para ver aquela torcida cantando pra gente e poder jogar com a camisa do Flamengo. Eu acho que o resto acontece naturalmente. Óbvio que ir para a seleção é o sonho de qualquer jogador. Talvez seja o lugar mais alto de um jogador estar na sua seleção, ainda mais a seleção brasileira, que tem um nível tão alto, com jogadores tão grandes. Mas não tenho ansiedade alguma, estou bem tranquilo. Meu foco mesmo é nos treinos da semana, e no final de semana tem um jogo importante. Gabriel, bom dia. Bom dia. Saiu hoje uma pesquisa nova de torcida, e sabe que aqui no Flamengo isso movimenta muito, e o Flamengo está na frente, né? Conseguiu ampliar para o Corinthians 2% a mais. Hoje são 20% do Brasil, 1 a cada 5 brasileiros torce para o Flamengo. Eu queria que você comentasse um pouco isso, e se aqui de dentro a dimensão da grandeza disso tudo é muito maior do que era de fora, assim, ver que é tanta gente. Então, acho que a torcida do Flamengo realmente é algo que é inexplicável, é algo que realmente me empolga quando entra no campo, é algo que é até difícil de falar. Eu acho que no mundo, todo mundo tinha que colocar um dia a camisa do Flamengo, entrar no Maracanã lotado para sentir aquilo. Realmente é algo inacreditável, algo espetacular. A gente, obviamente que tem a dimensão, mas a gente vai aprendendo com isso, né? Eu acho que aonde a gente vai tem torcida, onde a gente vai tem apoio. No dia a dia também aqui no Rio sempre tem flamenguistas. E eu acho que a coisa mais linda do mundo é entrar no Maracanã lotado. Eu acho que é algo que realmente só o Flamengo pode proporcionar para um jogador. Gabriel, deixa eu fazer um chorinho aqui, é o último. Nos últimos anos, claramente, a gente vem comentando sobre isso, da evolução do Flamengo, não só em termos de bons jogadores, como é o seu caso, mas em termos de estrutura. Se a gente for olhar para trás um pouquinho, muitas e muitas vezes o Flamengo sonhou em ter 42 pontos, como agora, para poder se livrar do rebaixamento do campeonato todo. E hoje alcançou essa pontuação, às vezes, mágica para o Flamengo há alguns anos, um turno só. E agora esses 42 quase não significam nada se o Flamengo, como você disse, não ganhar o campeonato. Nada. Como é que é essa mudança de patamar? O que você sente? Como é que você viu o Flamengo antes? Como é que você vê agora? Eu acho que o Flamengo vem num crescimento, eu acho que não só dentro do campo, mas em termos de gestão, de algum tempo vem mudando o seu jeito e não está aqui nesse estágio de contratar jogadores grandes à toa, né? Então acho que foi um grande trabalho da presidência, agora dessa nova diretoria, em contratar jogadores que primeiramente queriam vestir a camisa do Flamengo. Todo mundo que está aqui óbvio que é jogador, tem seu contrato, mas é fã do Flamengo, fã da torcida. Então eu acho que esse querer, essa vontade de estar aqui e ser campeão é o diferencial. Eu acho que o Flamengo tem feito um grande trabalho, não só fora do campo, mas também dentro, em termos de estrutura, em termos de salários sempre bem pagos. Nos dá a condição de vir aqui para o CT e fazer coisas que realmente outros clubes não têm. Eu acho que isso tudo influencia em campo e tomara que continue assim, porque creio eu, se continuar assim, o Flamengo vai crescer ainda mais, o seu nível de torcida vai aumentar. E cada vez que a torcida aumenta, os jogadores querem vir. A gente vê sempre entrevistas de jogadores que estão lá fora e querem vir para cá. Eu espero que eles venham logo para poder ajudar a gente. Gabriel Barbosa, o Gabigol, para muitos, o Gabigols, no plural, porque tem 16 gols em 15 jogos, média de gols superior a de jogos, vive excelente fase o Gabigol, e ele falou na entrevista justamente sobre essa pesquisa Calheiros, Rodrigo Bueno, que a gente vai trazer agora, do Datafolha. Pesquisa do Datafolha, que... Me ajuda aí, Calheiros. Olha aí, essa pesquisa está dizendo o seguinte, Flamengo, não torcem para nenhum time, tá? É um percentual de 22%. Flamengo está no topo do ranking. 20% da preferência dos entrevistados. Corinthians, 14%. São Paulo, 8%. Palmeiras, 6%. Vasco, Cruzeiro e Grêmio, 4%. Internacional na 8ª posição, empatado com o Santos, 3%. Atlético Mineiro é o 10º,
2%. Seleção brasileira, 2%. Aí abaixo da seleção, Botafogo, Bahia, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará, 1%. São números aí, ó. Preferência, time da preferência dos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha. Rodrigo Seleção Bueno. da Holanda não consta. Não apareceu. Tem outros, né? Mas olha, outros, né? dá pra explicar, né, Rodrigo? Fenômeno muito simples, né? O Flamengo tá no topo do Campeonato Brasileiro, a melhor campanha dos últimos anos em Libertadores, virou febre. Bom, eu posso comentar com certa sabedoria sobre essa pesquisa, porque eu trabalhei 17 anos na Folha e eu fiz uma série de reportagens, divulguei várias vezes essa pesquisa, que ela é tradicional, desde 93 que o Datafolha faz pesquisas. Normalmente as pesquisas de torcida do Datafolha vêm atreladas a pesquisas gerais, pesquisas de pré-eleição, por exemplo, o pessoal já vai na onda e acaba pegando. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o crescimento um pouco do Flamengo. O Flamengo já era líder. Ele aumentou a diferença. Tem uma margem de erro normalmente de 2 pontos para cima ou para baixo. Então você vê, tem um bolo de times empatados ali, Grêmio, Vasco, Cruzeiro. O que é uma coisa que sinaliza. O Flamengo ser líder não é muita novidade. Talvez agora pela fase, você sempre tem um grupo de torcedores, variam. Aquele torcedor meio que modinha, né? Aquele quando o time tá bem, o cara torce para esse. O cara vai na boa. Ele vai na boa. Mas tá sempre ali mais ou menos. O Flamengo tinha 18% mais ou menos no Datafolha. Pulou para 20%. Talvez já seja um resquício, resquício não, um resultado de esse momento que o Flamengo está vivendo e a tendência é de aumentar. O Datafolha fez uma pesquisa, se eu não me engano, há uns 10 anos, sobre torcedores jovens. Essa pesquisa aí, se eu não me engano, é só com torcedores de 16 anos para cima. Aí você fala, poxa, mas você não vai contar crianças? Realmente, recém-nascido é complicado você já computar como torcedor. Mas uma pesquisa que foi feita com torcedores, com crianças, né, a faixa ali, eu não sei, 8 a 16 anos, a diferença do Flamengo para os outros era ainda maior. E isso há 10 anos, né? Porque o Flamengo estava numa situação mais difícil. O que já apontava que a garotada muito flamenguista, no futuro, ia reverter também em um número muito maior de torcedores. Já era uma tendência. Flamengo em primeiro, São Paulo e Corinthians mais ou menos empatados, como uma torcida muito jovem, muitos garotos. Então, a tendência com o sucesso do Flamengo é de essa vantagem aumentar. O Corinthians tem uma torcida muito numerosa em São Paulo. São Paulo é o estado mais populoso da nação. Sim. Se eu não me engano, agora são 45 milhões de pessoas em São Paulo. Então, São Paulo, Corinthians e Palmeiras têm uma torcida muito numerosa, muito em São Paulo, muito no Paraná, Mato Grosso do Sul. Santa Catarina. Mas a vantagem que o Flamengo tem sobre os times paulistas no Norte e Nordeste é absurda. Sim. Você pega na região Norte e na região Nordeste, o Corinthians hoje tem mais torcida que o Vasco, por exemplo. O São Paulo tem praticamente tecnicamente empatado a torcida com o Vasco. Mas a diferença para o Flamengo é absurda, é uma vantagem muito grande. Eu não sei se nessa pesquisa da Datafolha tem já por regiões, mas é quase o dobro, assim. Região Norte, quase metade das pessoas torcem para o Flamengo. O Flamengo é um caso nacional, né? Você pode imaginar, o Brasil é um país de dimensões continentais, culturas muito diferentes. Você vai no Sul, é completamente do Nordeste. No Sul, Rio Grande do Sul é o estado em que as pessoas mais torcem pro time local da região. Cerca de 97, quase 98% dos gaúchos torcem para Grêmio ou Inter, né, para os times locais. Não tem essa inversão de mando de outros estados. Mas é algo... O Calil deu uma entrevista há uns anos falando o seguinte, o dia que o Flamengo for bem administrado, não tem para ninguém. A gente está vendo agora no campo, começando a ver esse resultado. E em torcida também, o Flamengo está bem administrado, com as contas equacionadas, Flamengo investindo muito no futebol. Está faltando um pequeno grande detalhe, né? Está caminhando para as conquistas, mas faltam os grandes títulos, né? E é isso que a torcida está na expectativa. E só uma coisa, 22% de pessoas que não torcem para ninguém. É o topo da pesquisa. Era 25%, caiu. Era 25% antes, agora 22%. Caiu, é Tem verdade. Uma explicação, daqui a pouquinho você tenta trazer essa explicação pra gente. Boa. Vamos para lá? Vamos Bora. pro CT Ninho do Urubu, que a gente vai ao vivo com o Ricardo Lai. Olha aqui, ó. Ricardo Lai acompanhou essa entrevista coletiva do Gabigol
E agora tá na expectativa, né? Mas pelo visto o Mister vai fechar o treino, Ricardo Lai. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, notícias do Flamengo nessa terça-feira. Tudo bem, Calheiros? Rodrigo Bueno, Jackson, bom dia a todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de conferir pelo menos parte do treinamento, comandado pelo técnico Jorge Jesus. A previsão era de 9h15. Mas os jogadores ainda estão na academia. O Jorge Jesus também gosta de apresentar vídeos, né, ao elenco. Então a gente vai ter essa oportunidade de mostrar pelo menos uma parte deste treinamento. A reapresentação foi ontem, então já tivemos o primeiro treino focando, visando o jogo do próximo sábado contra o Cruzeiro. Mas na atividade de segunda-feira, 6 dos 11 titulares não participaram do trabalho com bola. O Gerson, o Ilharão, o Pablo Mari, o Bruno Henrique, o De Arrascaeta e também o Everton Ribeiro. Mas é o início de semana. Foram preservados e fizeram um trabalho à parte. A gente já mostrou aí para vocês, né, no Bom Dia Fox, a entrevista coletiva do Gabigol. E ele falou justamente também sobre o tamanho, né, do Flamengo. Vocês comentando na pesquisa do Datafolha, né, da maior torcida do Brasil. E ele disse que é diferente mesmo atuar, vestir a camisa do Flamengo. E revelou que muitos jogadores também são fãs, né, do rubro-negro, são fãs do Flamengo. E toda a estrutura que o clube tem, dessa gestão dos últimos anos, né, de pagar bons salários em dia, a estrutura aqui do Ninho do Urubu, tudo isso faz com que os jogadores, né, que não tiveram ainda a oportunidade, né, quem sabe um dia, grandes jogadores, de vestirem a camisa rubro-negra, como tem acontecido agora, né, o Rafinha, o Felipe Luiz, o próprio Pablo Mari, né, espanhol, jogando no Flamengo. Então ele falou sobre essa importância do torcedor. E o Gabigol já chegou a 30 gols no ano e igualou a marca do maior artilheiro do ano passado, que foi o Gustavo, quando estava no Fortaleza. Então, em 40 jogos, ele já igualou a marca do Gustavo, que fez 30 gols em 45 jogos. Ele está na expectativa aí de ser convocado para a seleção brasileira, tem convocação na sexta-feira para os amistosos de outubro. Mas disse que não está ansioso. Ele disse que a ansiedade que ele tem é das horas que antecedem de entrar no Maracanã, de rever a torcida do Flamengo, essa sintonia que tem com o torcedor rubro-negro. Então, na sequência do Bom Dia Fox, a gente vai mostrar para vocês o trabalho, o segundo treino da semana, visando o jogo de sábado contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, pessoal. Ricardo Lai aí ao vivo, portanto, no CT Ninho do Urubu e, claro, pintando imagem lá do treinamento. Só chamar, Ricardo Lai. E a gente vai voltar por aí. Você estava falando aí desses números de pesquisas, falando do momento do Flamengo. Já olhando lá para frente para o segundo jogo contra o Grêmio na Libertadores, né, Lai? Mais de 50 mil ingressos vendidos, hein? É um fenômeno realmente, hein? Com certeza. A procura é muito grande por ingressos. Há também uma certa insatisfação de sócios torcedores que não tiveram a oportunidade de comprar, porque, né, o nível, né, de associado, então tem sócios que têm a oportunidade de comprar o ingresso antes. As entradas ficam disponíveis a determinadas categorias de associados, então tem alguns torcedores do Flamengo que são sócios e não vão ter essa oportunidade de comprar ingressos. O grande número de sócios torcedores, que ultrapassou a marca aí de 140 mil, vem crescendo bastante pelo desempenho do time, mas é claro, o Flamengo jogando no Maracanã em jogos do Campeonato Brasileiro, a média é de aproximadamente 50 mil torcedores, entre 45 e 50 mil, e é claro, no jogo decisivo de Libertadores da América, independente do resultado que vai conseguir lá em Porto Alegre, no dia 2 de outubro, o torcedor vai lotar o estádio Maracanã, porque é uma semifinal histórica, depois de 35 anos o Flamengo chegando a essa instância da Libertadores da América. Legal, valeu, Ricardo Lai, pintando qualquer novidade aí, só chamar e a gente vai retornar contigo aí no CT Ninho do Urubu. Bom trabalho, Lai. Valeu, daqui a pouquinho a gente volta aí com mais destaques, possivelmente já dentro ali, na parte interna do Ninho do Urubu, onde está o campo principal de treinamento. Boa, combinado.